recuo de Lula diante da popularização do vídeo de Nicolas Ferreira deixou explícita a perseguição à direita, a inabilidade da equipe econômica e a sanha arrecadatória do governo. Vamos chamar a nossa repórter Berenice Leite. O chamado Nicolas Day causou estrago a ponto do advogado-geral da União, ou seja, o Jorge Messias, acionar a PF. Mais uma vez, Messias ganha aí os holofotes da mídia por ações fora da competência do órgão. Boa tarde, Berenice. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Olha, ontem, dia 15 de janeiro, o Nicolas fez aí uma revolução e marcou, inclusive, a primeira derrota do governo petista no ano de 2025, hein? Pois é, Geise, como você bem disse, mais uma vez a AGU agindo fora de suas competências, é o que afirmam inclusive muitos juristas e especialistas em direito. Uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham, e a gente lembra inclusive de um caso recente envolvendo a Meta, onde a AGU impôs praticamente a uma empresa privada, que fizesse censura às redes sociais caso não cumprisse as notificações do governo federal. Mas falando agora especificamente sobre essa questão envolvendo a derrubada da normativa no dia de ontem em relação à taxação, na verdade nem é a taxação, A gente ouve tanto isso que acaba caindo no erro. O que essa norma previa era justamente o que a gente sempre frisou aqui no jornal, que seria essa questão envolvendo o monitoramento e, consequentemente, poderia haver a taxação do Pix e transações do cartão de crédito. Mas olha, o Jorge Messias, advogado-geral da União, no dia de ontem, falou em acionar também a Polícia Federal para que investigue, nas palavras dele, os atores que geraram desordem informacional. E aí entraram vários questionamentos, inclusive deputados nas redes sociais e alguns parlamentares com quem eu conversei hoje pela manhã também, instalando-se um verdadeiro clima de caça às bruxas. Eu estou inclusive com um tweet aqui do deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil, e ele diz o seguinte: caminhamos para um Estado autoritário. O governo do PT usa órgãos de Estado como a AGU e a Polícia Federal para intimidar a oposição e atacar a liberdade de expressão nas redes. Fecha aspas. A gente separou também um trecho da fala do advogado-geral da União, Jorge Messias, e é o que a gente vai ver agora. Pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União ainda hoje notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Pois é, e como vocês viram aí na fala do Jorge Messias, ele também usa ali esse artifício, falando sobre crimes contra a economia, que pessoas teriam caído em golpes durante esse período e práticas abusivas em relação aos preços. Prometeu-se no dia de ontem uma medida provisória, que de fato foi publicada hoje, no início da tarde, garantindo que o Pix não seja taxado. Na prática, isso não muda nada, porque já era previsto que o Pix não é taxado, Então, essa MP praticamente não muda nada, mas não há dúvidas, de que o real motivo para acionar a Polícia Federal é, de certa forma, trazer uma opressão e perseguir aqueles que trouxeram a informação certa sobre a questão da normativa da Receita Federal. Geise. Olha aí, diante de possíveis sanções e até prisão dos chamados políticos inescrupulosos, o secretário da Receita Federal fez uma menção honrosa aos parceiros de luta, a quem Robson Barreirinhas estava falando aí, se referindo, Berenice.
A imprensa, Geise, foi um clima muito cordial no dia de ontem, durante essa entrevista coletiva, onde eles anunciaram a derrubada da normativa, e o secretário da Receita Federal agradeceu imensamente à imprensa, justamente pelo alinhamento ao discurso do governo federal. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, e quando eu falo de alinhamento, é justamente no sentido de falar que era fake news a taxação do Pix. E após a derrubada da resolução também não foi diferente. As manchetes eram bem semelhantes em muitos veículos de comunicação que diziam: após onda de fake news, governo decide derrubar a resolução da Receita Federal. A gente separou um trecho aí desse agradecimento do Barreirinhas. Vamos ver. Preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vistas a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Essa luta de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí. Tá aí, eu confesso que eu não estava nessa coletiva de imprensa, viu, Geise? Mas olha, foi-se o tempo que o trabalho da imprensa era questionar. Ultimamente, boa parte da mídia, dos jornalistas, dizem amém, replicam o que o governo diz. Isso no jornalismo tem nome, viu? É assessoria de imprensa. Volto com você.